coisa que me perguntaram muito, meus amigos inclusive, é que se as matérias aqui que a gente tem no Paraguai, que eu tive no primeiro semestre, se é muito diferente que as do Brasil. O que eu tenho pra dizer é que a gente tem matéria básico, que é igual ao do Brasil, né? E a gente tem algumas matérias a mais, que eu vou citar elas ao longo do vídeo. Então, oiê! Tudo bem com você? Meu nome é Gabriela e nesse vídeo você vai conferir as matérias que eu tive no meu primeiro semestre de medicina estudando no exterior. Eu estudo aqui no Paraguai e nesse vídeo eu vou te contar todas as matérias que eu tive no meu primeiro semestre. Bora conferir? Além disso, eu vou fazer uma visão geral sobre o meu primeiro semestre. As dificuldades que eu tive, se eu tive dificuldade em relação ao idioma, como estudar, métodos de estudo. Vou te contar tudo nesse vídeo. Então, vamos começar pelas matérias, certo? A gente teve 7 matérias no nosso primeiro semestre. Começamos por anatomia, a queridíssima anatomia, amada por uns, odiada por outros. E depois biofísica, a gente teve biologia, histologia, primeiros auxílios, castelhano e psicologia médica. Então foram essas 7 matérias que nós tivemos. Lá no meu Instagram eu fiz as postagens de todas as matérias que eu tive, os conteúdos, os assuntos que eu tive de cada matéria. Vale super a pena conferir as do primeiro semestre, por enquanto. As do segundo semestre eu ainda vou fazer certinho, explicando, mostrando todos os assuntos que a gente teve das matérias e as matérias também. E vou fazer o post lá no meu Instagram. Então, pra você não perder, vai lá conferir. E a matéria que eu tive maior dificuldade nesse primeiro semestre foi uma mistura de anatomia com biologia. No primeiro semestre. Porque a anatomia, tipo, é uma coisa mais decorada, né? Você tem que saber posição de tal, sei lá, a posição das veias, a posição das artérias, o nome de todas aquelas artérias e haja nome pra artéria. E então, anatomia foi uma matéria que eu tive muita dificuldade no começo. Não sabia como estudar, não fazia ideia de como estudar, sabe? Então, foi uma matéria que eu fiquei o semestre inteiro, o primeiro semestre inteiro, tentando descobrir uma forma de estudar, assim, né? Então... E biologia, por que eu tive dificuldade? Por conta do jeito que a professora dava aula. Como assim? Ela gostava de detalhes, então ela dava a aula dela, tipo, super completa, super detalhada, e assim, ela cobrava na prova todos os detalhezinhos, entende? Então tinha questões abertas que você tinha que escrever os detalhezinhos, o detalhe do detalhe do detalhe. Então, foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, assim, até aprender como estudar pra ela. Histologia também foi uma matéria muito grande, muito pesada, com muita carga horária de hora-aula, assim. Mas assim, eu gostava, né? Era uma coisa que fluía pra mim, entende? Eu conseguia ir bem nas provas, estudando, li o livro e tal, eu conseguia ir bem. E a anatomia e biologia já me deram uns sustinhos, assim, em algumas provas, por ser difícil. Mas tudo isso foi adaptação. Agora, biofísica foi uma matéria bem legal, a gente, né, de biofísica, mistura biologia com física, né? Mas assim, essa minha professora, ela não deu um enfoque tão grande em fórmulas, então era mais conceitual. Nossa matéria foi bem conceitual, essa de biofísica, então não tive grandes dificuldades com ela. Era uma matéria bem gostosa de estudar e tal. Primeiros auxílios, primeiros socorros, como conhecido no Brasil. A gente focou bastante coisa prática, né? A gente teve vários momentos que a gente ia lá fazer RCP, aprender a medir pressão, aferir pressão, né? Então, primeiros auxílios não foi uma matéria difícil pra mim, foi uma matéria bem tranquila, bem gostosa de ter, de estudar, de fazer as práticas, né? Então, foi legal, gostei. E agora, inglês e psicologia médica. Foram matérias também bem tranquilas, né? Psicologia médica eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, desses assuntos. Então, às vezes as pessoas não iam muito pra essa aula de psicologia médica porque falavam assim, não é importante. Mas, cara, eu amava, sabe? Eu gostava muito, eu assistia todas as aulas e que era online, né? Isso que eu queria falar também pra vocês. Nesse meu primeiro semestre, a gente tava voltando da pandemia, né? De tudo, do ensino EAD para o ensino presencial. Então, eles dividiram, eu não sei se vai ser assim para sempre, né? Aí esse ano a gente teve as matérias grandes presenciais
e as matérias pequenas a gente teve online. Então, as matérias que a gente teve online esse semestre, castelhano e psicologia médica, foram as duas matérias que a gente teve online. As outras eram todas presenciais. E como prometido, eu vou trazer agora as minhas maiores dificuldades nesse primeiro semestre. Então, eu coloquei a primeira como morar longe. Claro que isso tem seus prós e contras, mas às vezes os contras eles ficam muito fortes e da saudade, da ansiedade por estar tão longe. Eu tô 10 horas de viagem da minha cidade, então é um pouco longe. E os prós disso é conhecer novas pessoas, é aprender a se virar, aprender a crescer, amadurecer, né? Se quiser uma palavra é essa, amadurecer. Porque é você fazendo a sua comida, lavando tua roupa, você limpando tua casa. E o que mais eu achei difícil é você conciliando tudo. Você que organiza seu tempo e você que organiza seu método de estudo. Isso não só morando sozinha, né? Isso pra toda situação, mas foi o que eu senti mais dificuldade disso, sabe? Por exemplo, eu acordei no sábado, acordei no domingo. Tô aqui sozinha, o que eu faço? Como eu planejo meu dia? Como eu me organizo? Então, isso eu senti que foi bem desafiador também, esse primeiro semestre. E juntamente com isso, eu quero colocar as amizades. Tá, amizades, conhecer pessoas é algo muito bom, não é, Gabriela? É, porém depende. Porque eu entrei aqui num cenário, tipo, pra fazer a medicina e conheci pessoas incríveis. Pessoas que, tipo, me ajudaram muito, me aproximaram de Deus, eu acredito muito em Deus. Então, eu tive pessoas que me aproximaram de Deus e tal. Mas eu conheci outras pessoas que não são fáceis de lidar, entende? Então, isso também foi algo difícil. E outras pessoas que me ensinaram lições, né? Tem uma frase que fala: ninguém aparece na sua vida por acaso. Eu vou colocar até aqui, essa frase é muito boa. Ninguém aparece na sua vida por acaso. Sempre alguém tem alguma coisa a te ensinar. Nem que seja aprender a não ser como elas. Entendeu? Então, assim, tudo isso as situações que eu passei aqui, tipo, com algumas outras pessoas, eu peguei como lição pra amadurecer e tudo mais. Ainda sobre a amizade, o que eu quero falar é que eu demorei um tempo até entender aonde eu me sentia bem, aonde me sentia à vontade. Eu sou uma pessoa que gosta muito da solitude, sabe? Eu gosto muito de ficar no meu canto, lendo, Enfim, eu gosto muito de tudo isso. E então, pra eu conseguir conhecer novas pessoas e conversar, até eu me sentir bem, me sentir à vontade, demora um pouquinho. Então, é aí que eu coloco a parte da amizade como pró e contra. Juntamente com isso, eu quero colocar sobre dividir apartamento. Eu divido apartamento e foi bem desafiador no começo do ano, porque eu não conhecia a menina. Eu não conhecia ela, eu sabia que ela morava perto da minha cidade, mas eu não conhecia. Então, eu tive dificuldade em relação a isso também, a aprender, tipo, a conversar direito sobre que assunto conversar. E ela é bem fechada, bem na dela. E eu já sou mais falante, né? Então, era difícil como aprender a lidar. A outra dificuldade foi morar em outro país. Não tinha passado pela minha cabeça, sabe? Nunca. Toda vez que meu pai falava dessa opção de vir estudar aqui no Paraguai, eu falava assim: pai, eu acho que eu não consigo, eu acho que não é pra mim. E cá estou, né? Tipo, nunca diga dessa água não beberei, porque um dia você se afoga, meu bem. Aqui em outro país tem seus desafios. E os desafios que eu enfrentei foram, primeiro, o dinheiro, né? Porque aqui eles não aceitam reais, né? Tem muitos poucos lugares que aceitam Pix. Por exemplo, tem alguns mercadinhos que aceitam. A faculdade, eu descobri que a faculdade aceita pagamento por Pix, né? Mas mercado, essas coisas não aceitam e é isso, né? Eu achei isso bem desafiador, porque você quer ir no mercado e tem que fazer todo um empenho de trocar dinheiro de real para Guarani, para depois ir comprar, né, ir no mercado. Então, coisas simples assim já achava meio difícil. Agora eu tô no meu segundo semestre, mas uma coisa que eu ainda sinto falta e sentia no meu primeiro semestre é lugar pra caminhar. Lugar ao ar livre, sabe? Então isso é uma coisa que eu também não sou uma pessoa de sair muito, então se você me perguntar sobre festa, sobre essas coisas, olha, eu não vou ser uma boa pessoa pra te falar, porque eu não sou muito assim de festa, não... E o meu círculo de amigos também não é muito de festa, então nem tinha muito porque eu ia, né? Ficar lá sem saber o que fazer, então é isso.
Aí eu não saí muito de casa, eu conheci alguns lugares, tipo o lago aqui do Paraguai, então foi um lugar que é um lugar ao ar livre, é muito gostoso de ficar, mas eu sinto saudade disso, de sair pra correr, pra caminhar. O que eu quero trazer aqui também, que foi uma dificuldade pra mim, foi no começo, mas eu coloquei aqui como uma das últimas dificuldades, porque isso não me atrapalhou tanto, foi o idioma. Sim, o idioma espanhol e português são parecidos, mas até eu me adaptar com o jeito do professor dar aula, com o idioma, até eu me adaptar, tipo, com o idioma, com os professores, né, que falam em espanhol nativo, assim, até me adaptar com tudo isso foi um processo, né, e a gente tem que aceitar os nossos processos, a gente tem que aceitar esses processos pelos quais a gente está passando, e como tudo na vida, existe fases. E você deve estar na sua fase de adaptação, assim como eu estava a minha. Então, eu acolhi essa minha fase de adaptação e superei. Agora, pra mim, o idioma é algo ok, é algo super tranquilo de encarar e é mais fácil de lidar com isso. Eu até, inclusive, estou aprendendo, eu estou intentando falar um pouquinho despacio en español, pero no es tan bueno así, yo hablando. Entonces es isso. Eu hice alguns amigos. Eu fiz alguns amigos que estão me ajudando com isso. Estão sendo fundamentais nesse meu processo aqui, então, muitas graças. Outra coisa que eu trouxe aqui também foi sobre ligas. Eu participei de alguma. Não, no primeiro semestre eu não fui nenhuma ligante, mas eu participei de algumas. Eu participei uma do meu amigo, que ele fez sobre... Era de psiquiatria, a liga dele, então ele me convidou e eu gosto desses assuntos, tudo que é da mente, pensamentos, nossa, eu sou apaixonada. Então ele me chamou, eu super aceitei. E eu fui em uma também sobre o Setembro Amarelo. E também foi nessa liga do meu amigo de neurologia e psiquiatria, entende? Mas eu não participei, assim, ativamente de nenhuma liga, só fui como... só pra assistir mesmo, né? Como convidada pra assistir e vale muito a pena. Eu quero fazer parte de liga, assim, mas daqui a um tempo, né? Tem muita gente que recomenda entrar logo no primeiro ano nas ligas. Que eu penso em dar um tempo até eu me identificar com alguma liga pra fazer parte dela como ligante mesmo. E a outra dificuldade, eu coloquei essa por último, mas deveria ter colocado por primeira, porque foi a maior dificuldade que eu tive. Tipo, sem sombra de dúvidas, essa aqui foi a maior dificuldade. E por que eu falo isso? Porque é sobre métodos de estudo. Gente, pensa numa menina que teve dificuldade de descobrir como que estuda na faculdade. Eu fiquei um bom tempo, assim, tipo, no cursinho, né? E lá eu gostava de fazer o quê? No cursinho, eu gostava de anotar todas as aulas do professor. E, tipo, tudo que eles falavam eu gostava de anotar. E depois eu lia aquilo e ia fazer exercícios. Só que, tipo, lá era cursinho, né? Era uma outra realidade, era um outro contexto totalmente diferente. E quando eu cheguei aqui na faculdade pra estudar, eu não sabia como estudar. Eu não sabia se os slides eram suficientes, e não são, eu já adianto que não são. Se eu tinha que ler tudo do livro, se eu tinha que ler o livro. Eu não sabia se tinha que conciliar slide com o livro. Eu não sabia fazer anotações. Eu não sabia se tinha que anotar tudo, se eu tinha que anotar em forma de pergunta, tipo questionário, igual, eu tô na aula, aí eu anotava, tipo, o que o professor falava em forma de pergunta, depois eu tava responder. Foi um método que eu testei. Pra mim não resolveu, entende? Então, eu testei tanta coisa no primeiro semestre e, tipo, muita gente fala que é isso que tem que fazer. Você tem que se testando, você tem que se conhecendo, né? Seus métodos de estudo, o jeito que mais funciona pra você. Aí eu tentei aquele método, sabe que você pega o caderninho e divide ele ao meio e escreve, tipo, da metade da folha até a metade da folha, depois eu escrevendo assim. E esse foi o que eu mais gostei. A organização ficou perfeita, fica em tópicos, depois de muito quebrar a cabeça com isso, eu cheguei à conclusão de que esse era o jeito que eu mais gostava de estudar. Então eu levei um semestre inteiro para descobrir o jeito que eu gostava de estudar. E isso não atrapalhou nas minhas notas, atrapalhou no jeito de estudar, porque daí eu me sobrecarregava, entende? Então foi difícil para isso, porque como eu não sentia um estudo efetivo, eu me sobrecarregava para saber a matéria bem. Então, não me atrapalhou em nota, não me atrapalhou em aprender as matérias, mas sim na sobrecarga de coisas que eu tinha que lidar, porque estavam desorganizadas.
que seriam teoricamente mais fáceis se estivessem organizadas. E o meu segundo semestre já foi totalmente diferente disso. As dificuldades que eu tive nesse, eu já não tinha tanto. E se você quiser saber mais, eu vou te contar tudo isso no próximo vídeo. Então se liga aí, se inscreve no canal, deixa seu like, me segue no Instagram também, que lá eu vou postar as matérias, os assuntos e as matérias que eu tive no segundo semestre, agora também, junto com outro vídeo que vai sair. Então, muitas graças por ter assistido. Até o próximo vídeo. Bye! Sobre saudade, né? Tipo, assim, esse vídeo define esse aqui, né? Tipo, não é fácil. Às vezes dá saudade tipo, de tudo, né? De ambientes, de lugares, mas... Aí depois você entende o motivo de você estar aqui e... É isso, a gente estuda, então... Em conclusão, esse semestre tipo, foi incrível, foi muito bom, eu aprendi muito. Teve a emoção da primeira prática, teve a emoção da primeira prática de anato, primeira prática de histologia, teve a emoção de usar jaleco pela primeira vez, teve, sabe, a emoção de ter fotinho com você segurando um cérebro, segurando... E sabe, todas essas coisas assim, não tem, nossa, não tem preço. Foi momentos assim que não pareciam reais de tão incríveis que era. Eu realmente estava vivendo aquilo que eu sempre queria. Então... Essa foi a conclusão desse primeiro semestre. E é isso.